vocês? Pois é, estamos de volta aqui no nosso canal para deixarmos mais algumas pautas, informações, aplicações sobre esse novo trimestre. Pois é, nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2023 com um tema bastante importante para essa atualidade. Com toda a propriedade, já visto que o conceito hoje em dia ele está totalmente deturpado, né? Em relação à própria vida, as coisas naturais, as coisas normais estão sendo violentadas, agredidas aí de forma assustadoras por essa sociedade, aí por essa geração aí nova que veio com toda a possibilidade, com tudo na mão, mas que infelizmente não sabem usar e estão estragando tudo. Pois é, então esse segundo trimestre traz pra gente aí uma pauta muito boa sobre a família. Pois é, as 13 lições deste novo trimestre vai estar pautada, centrada sobre a família, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, segundo trimestre do ano de 2023 é esse aqui, ok? Pois é, falando sobre o relacionamento em família. O título é Relacionamentos em Família. E é aquela ajuda que o autor coloca aí embaixo, né? Para complementar esse título, diz o seguinte: superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Muito bom, superando. Olha o que ele coloca, né? Superando, tá? Desafios e problemas. Pois é, isso aqui com toda a propriedade é o que a família de hoje em dia encontra dentro dessa nova sociedade totalmente transmutada, pois é, transformada, meio sei lá. E como eu costumo dizer, né, essa geração fast food, geração cibernética, porque é justamente isso que a gente está vendo, né? Esses dias eu recebi aqui algumas informações e algumas lembranças, né, do tempo, da geração, né, que vivia com coisas totalmente diferentes da geração de hoje. Alguém até disse que a geração de hoje eles têm tudo e tudo ao mesmo tempo na mão. A gente tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas a nossa geração ela não perde em nada para essa nova geração que tem tudo. Pois é, não estou aqui para desvalorizar ninguém, até porque nós temos dentro dessa nova geração também, né, jovens com uma propriedade assustadora, ao mesmo tempo que temos também jovens totalmente perdidos e transviados. Pois é, pelo nível de aculturação que sofreram. Mas tudo bem, é um desafio e é um problema, claro, que nós estamos sabendo enfrentar. Nós temos aí, inclusive, jovens que estão à frente do tempo com toda a propriedade, trazendo lições maravilhosas para essa nova geração. Diga-se de passagem, aquele deputado modelo, pois é, o garoto é bom, o garoto tem futuro. Está sendo aí atacado de tudo quanto é jeito. Temos aí uma geração de pregadores novos também, todos eles cheios da graça de Deus, jovens compromissados, mas infelizmente a gente já não pode dizer isso do mundo, né? Não pode. Mas enfim, não estou aqui para falar sobre isso, mas para falar sobre a família e sobre os problemas e desafios que a mesma tem para enfrentar nesses últimos dias. Essa primeira lição, com toda a propriedade, a lição de número 1, tá? Traz para a gente um título também que merece, claro, toda a nossa atenção, porque diz o seguinte: quando a família age por conta própria. Veja logo de início a primeira lição que é abordada, quando a família age por conta própria. O que acontece? Aí você vai para dentro da lição e você acaba descobrindo que essa lição traz para a gente alguns tópicos que merecem, claro, toda uma atenção especial, para a gente poder aqui repassar o conteúdo
para os nossos lindos e perfumados alunos. Pois é, o primeiro tópico, Deus faz promessas a Abraão. Então, logo dentro desse primeiro tópico, a gente vai estar vendo Deus tratando com Abraão. Pois é, quando ainda era Abrão residente das terras caldeias, com toda a propriedade debaixo do jugo do seu pai, foi quando Deus falou com ele, fez-lhe uma promessa de acordo com Gênesis capítulo de número 12, a bem da verdade, o versículo 11 conta um pouquinho, da sua história, muito pouco, mas muito pouco mesmo, mas é o suficiente para a gente saber que foi durante esse período que Deus falou com ele. E automaticamente Deus lhe faz promessas. Promessas que vai cumprir com o tempo e promessas que serão cumpridas com as gerações que estariam surgindo a partir dele. Pois é, então automaticamente a gente já entra de cara aqui com Deus fazendo promessa a Abraão. Mas entenda, o conceito família não começa aqui em Abraão. O conceito família começa com o próprio Deus chamando Adão e Eva para a responsabilidade. Ser mais exato, quando o próprio Deus cria Adão e quando cria Eva. À medida que isso acontece, o próprio Deus vai dizer para Adão que Eva agora seria ossos dos seus ossos, carne da sua casa. Carne. Seria chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E a ordem de Deus é que deixariam pai e mãe, unir-se-iam e seriam uma só carne, seria uma família. Então, família nasceu no coração de Deus, com a intenção de Deus. Família é a célula máter dessa sociedade, tá? Então, automaticamente, a família é um projeto realizado de Deus e colocado nessa terra. Só que uma das pautas do inimigo é destruir a hegemonia dessa família, ok? Mas aí a gente volta para esse primeiro tópico aqui, porque quando a família age por conta própria, automaticamente algumas coisinhas começam a sair do lugar. Já que ele faz aqui uma promessa para Abraão, e automaticamente quando você lê na palavra Abraão saindo, para cumprir aquela promessa que Deus colocara diante dele, ele sai já desobedecendo, porque a ordem de Deus foi o quê? Para ele sair somente com a sua esposa e com a sua herança. Então, ele traz consigo uma bagagem. O que a gente aprende aqui? Está querendo agir por conta própria. Pois é, os tópicos de abordagem aqui, o número 1 vai falar sobre o encontro clássico entre Deus e Abraão. O 2 vai falar sobre a dúvida diante da espera. Olha que coisa. E o terceiro, Deus garante o cumprimento da promessa a Abraão. Veja bem, o encontro clássico dos dois, Isso aqui é impressionante, já chama a nossa atenção com toda a propriedade. Segundo alguns expositores, esse encontro deu-se num momento meio causticante da vida deste homem, porque ele era casado com uma mulher que, apesar de ser bela, ser formosa em todos os sentidos, mas era estéril. E automaticamente, se Abraão viesse a padecer um dia, essa mulher se tornaria certamente escrava. Mas, apesar da sua beleza, vai que de repente alguém resolveria a tomá-la por mulher. Mas enfim, este não é o caso. O caso é que Sara com certeza iria sofrer bastante. Mas entenda, o encontro dos dois é algo que realmente merece a atenção, porque Deus vai dizer para Abraão nesse encontro que vai fazer dele uma grande nação. E a ordem era clara, para ele sair da sua casa, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus havia prometido para ele e que dele faria uma grande nação. Veja bem, Abraão, eu entendo e aprendo aqui, ele poderia duvidar dessa promessa, mas ele não duvidou, ele acreditou. Por que que ele acredita? Porque ele vai ficar, no segundo ponto que a gente vai entrar, ele está esperando o cumprimento dessa promessa. Então significa que de imediato ele acreditou, ele confiou naquela promessa que lhe fora feita com toda propriedade. Isso aqui é muito bom e muito interessante, ok?
Dentro dessa realidade, a gente precisa fazer algumas observações, segundo o autor da lição mostra para a gente. Isso aqui é um traço, né, histórico. Como eu disse para vocês, Abraão ele residia em Ur dos Caldeus. Quando Deus vai falar com ele, então ainda Abrão e sua esposa Sara era chamada de Sarai. Veja bem, segundo alguns expositores, dizem que Abrão significa, entretanto, exaltado. Pois é. E Sarai significa contenda. Isso é o que dizem, né? Pois é. Na verdade, quando se torna Abraão, ele vai ser chamado de pai de multidões, porque esse é o significado de Abraão. E Sara, por sua vez, poderia até ser mãe, né? Mas o significado é princesa. Ok? Pois bem, essa é a realidade. Quando Deus encontra o patriarca, tá? O mesmo estava com 75 anos. Isso aqui é importante a gente observar. Veja que ele já estava velho, 75 anos. Bom, a Bíblia não diz com quantos anos Sara exatamente estava, mas dá para entender, porque quando Abraão está com 100 anos e Sara está com 90 anos, então automaticamente, se ele está com 75, quantos anos ela estava? 65 anos. Pois é. Então veja bem, ambos já eram automaticamente muito maduros, já estavam na terceira idade dentro desse conceito da nova geração, ou da geração que nós estamos hoje, já estavam na terceira idade há muito tempo. Abraão já estava caminhando, já ia para a quarta, sei lá, idade. Pois é, mas independente disso, o encontro aqui é muito clássico. E Deus vai fazer promessa para Abraão. Tá? De acordo com o que a gente lê na palavra, lá no capítulo 15, a promessa é ratificada, Deus dizendo que vai fazer dele uma grande nação. Tá? E o autor até coloca para a gente aqui, quando Isaac nasceu, que foi o filho da promessa, Abraão estava com 100 anos de idade. Bom, ele diz mais ainda, né? Abraão esperou cerca de 25 anos pelo cumprimento dessa promessa. Pois é, não adianta se desesperar. Deus prometeu, o tempo de espera é dele e basta tão somente a gente ter paciência. Mas será que Abraão, no momento que esperava, não teve aqueles momentozinhos de, quem sabe, poxa, está demorando, está demorando. Pois é, a gente pensa muito, né, nisso. Será que ele também não pensou? Afinal de contas, ele era humano. Pensou. O ponto 2 prova isso para a gente. A dúvida diante da espera. O que Abraão vai fazer? Olha que coisa interessante. Bom, após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, tá, veio uma preocupação em Abraão. A preocupação, ele diz aqui, Senhor Jeová, olha só, Senhor Jeová, que me has de dar. Em outras palavras, vamos ser mais sensatos? Deus, o que o Senhor vai me dar? Pois é, fica melhor, né? O que o Senhor vai me dar? Bom, se existe uma dúvida, existe uma pergunta, e é claro que a dúvida precisa ser sanada e a pergunta respondida. Pois é. Bom, vamos lá. Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha que coisa. O que o Senhor há de me dar? Pois eu não tenho filhos, o Senhor sabe disso melhor do que eu. E o único herdeiro da minha casa com certeza vai ser o meu mordomo. Pois é, pelo amor de Deus, Abraão não tinha ninguém. Bom, vamos lá. Esse questionamento revela a sua fé diante de uma crise. Isso aqui é lindo, porque veja bem, quem é que nunca duvidou diante de uma dúvida, diante de um fato que demora e não acontece? Quem é que nunca duvidou? O próprio pai da fé, tá? Abraão está duvidando, porque está demorando. Lembrando que quando Deus lhe fez a promessa, volto a dizer, ele estava com 75 anos, sua esposa com 65. Pois bem, Deus lhe fez uma promessa, 25 anos se passou até que ele pudesse colocar a mão na promessa. Durante esse período, Abraão duvida, Abraão questiona, ele é humano. E dentro dessas questões, como apresentada aqui, o que o Senhor há de me dar? Pois o meu herdeiro da minha casa
vai ser com certeza o meu mordomo Eliezer. Bom, mas Deus, nesse momento de dúvida, Deus vai dar para Abraão a resposta. Veja bem, Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Tá? Ele não conseguia enxergar a possibilidade de um herdeiro, filho em mãos, porque sua esposa, como já disse, ela era estéril, ou seja, impossibilitada de gerar ou dar à luz com toda a propriedade. Pois é. Bom, ele coloca algo aqui que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Olha que coisa tremenda. Olha o que ele está dizendo aqui. Às vezes somos bloqueados pela dúvida. Pois é, a dúvida é um bloqueio assustador que não deixa a gente ver a realização da promessa, do milagre. Pois é, mas para a gente desbloquear isso é preciso continuar crendo. Pois é preciso continuar acreditando. Pega a visão. No terceiro ponto, Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deus garante a Abraão, né? Pois é, o cumprimento da promessa. É que nós estamos tão acostumados a citar Abraão que Abraão automaticamente acaba sendo esquecido, né? E a gente cita Abraão, mas é Abraão ainda. Lembrando que nesse primeiro contato, Deus ainda não lhe havia mudado o nome, nem o dele, nem o de Sara. Pois é, estamos ainda tratando com seu Abrão e dona Sarai. Bom, vamos lá. No terceiro ponto, a promessa de Deus, tá? Ela recebe aqui o seu cumprimento. O autor diz aqui que no capítulo 15 do livro de Gênesis, a promessa de um filho, tá, vai ser colocada em evidência no versículo de número 7. Eu sou o Senhor. E Deus ele está fazendo aqui uma declaração muito forte quando ele diz: eu sou o Senhor. Tá? Não duvida disso não. Se eu te prometi, eu vou cumprir com toda a propriedade. De modo que ele desfez a preocupação, coisa linda demais. De modo que com a ratificação da promessa, Deus ele tira a dúvida do coração de Abraão. E é claro, tirando a dúvida, a convicção volta a borbulhar dentro do coração do patriarca. Vamos lá. Como que Deus faz isso? O autor coloca para a gente: desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro, tá? Mas aquele que de ti será gerado. Veja bem, a gente precisa aqui analisar alguns pontos. Primeiro, quando ele diz que não tem herdeiro e o mordomo da sua casa, Eliezer, poderia ser o mordomo, vai entrar aqui dentro do episódio um filho que não é de sua esposa amada, que é Ismael. Pois bem, depois disso, dentro do conceito da promessa, o autor até coloca para a gente separado aqui Ismael e Isaac. Tá? Isaac é o filho da promessa, é o filho que literalmente vai ser o herdeiro da casa de Israel. Ok, mas veja bem, será que Ismael também não foi abençoado? Foi sim, com certeza. Deus não desamparou, tá, Ismael em hipótese alguma. Da mesma forma que de Isaac vieram praticamente a promessa dos 12 filhos por meio de Jacó, automaticamente Ismael também teve uma descendência assustadora. Mas isso aqui é assunto para outra lição e não para essa agora. Ok? O fato aqui é que a promessa que Deus fizera, tá? Deus dá garantias ao velho patriarca Abraão que ele vai cumprir. E é claro, ele vai desfazer a dúvida do coração de Abraão, dizendo: não vai ser Eliezer o teu mordomo
quem vai ser o herdeiro da tua casa, mas uma descendência tua, um filho teu. Pois é, e nem Ismael entrava Isaac dentro do contexto. Mas mesmo assim, como já disse, Ismael também foi abençoado. Ok, queridos? Então aqui nós temos esse primeiro tópico muito bom. O segundo vai falar sobre interferência no plano de Deus. Aí dentro desse segundo tópico nós temos aí a tentativa de Sarai em ajudar Deus. Olha, isso aqui foi um erro assustador que Sarai cometeu. Tá? O segundo ponto, os dois vacilam na fé. Perceba que agora, né, os dois, ele está colocando aqui em evidência tanto Abrão quanto Sarai. Por quê? Abrão, que receberam uma promessa, Abrão que ouvira o próprio Deus lhe falar, Abrão que foi arrancado a dúvida do seu coração, agora estava cedendo aos apelos de Sara por ser estéril. Isto significa mais uma coisa: Abraão estava acreditando em Deus, mas quando viu a possibilidade do que Sara estava lhe oferecendo, quem sabe ele não acreditou. Bom, de repente pode ser por aí o caminho, né? Veja bem, mas o que faltou em Abraão foi acreditar piamente em Deus, porque eu vejo aqui, ou seja, uma possibilidade dele estar acreditando que aquilo fosse realmente a vontade de Deus. Ou seja, por que ele não foi consultar a Deus e perguntar ao Senhor se era aquela a resposta que ele tanto queria e se era daquela forma que Deus queria realizar, ou seja, dando a ele um herdeiro? Ele não perguntou, ele foi. Pois é, mas deixa eu voltar para cá. O terceiro, o problema da precipitação. Olha que coisa. Esse tópico aqui ele está maravilhoso. Literalmente, como diz o tema, o título da lição, com toda a propriedade, quando a família age por conta própria. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um Abraão que recebeu promessa, tá? Deus falou diretamente com ele, Deus deixou claro que o herdeiro da sua casa não seria o mordomo, tá? Deus agora, com toda a propriedade, tá? Não só vai cumprir a promessa na vida de Abraão, como vai falar literalmente para a própria Sara que ela iria herdar um filho. E ela duvidou disso também, né? Ela duvidou, ela riu, e o anjo que representava o Senhor, que falou com ela, disse: não tem problema não, daqui a um ano a gente volta. E quando, naquele momento, quem sabe naquela noite de festa, né, Dona Sarai já automaticamente já começou ali a gerar. Pois é, 90 anos, ela até vai ter o seu filho nos braços, e seu Abrão com 100 anos também. Se cumpriu. Pois bem, mas voltando aqui ao tópico 2, com toda a propriedade, a tentativa de Sara em ajudar. Vamos lá, ajudar Deus. Bom, isso aqui é muito comum a gente falar sobre isso, né? O autor coloca isso aqui, eu acredito, porque é uma coisa muito comum. Ela quis ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Tá? Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. Bom, já temos aqui uma primeira dificuldade na vida dela, estéril. Vamos lá. Bom, não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. Naquele contexto, ela estava ainda com uma idade avançada. Segundo ponto negativo, estéril, idade avançada. Vamos lá. Por isso, Sarai persuadiu Abrão, tá, de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, tá, Agar, e com ela conceber um filho. Veja bem, o primeiro impasse da vida de Sara, ou Sarai aqui, era a sua esterilidade. O segundo impasse, a sua velhice. E o terceiro impasse dela, colocar Agar dentro da situação como possibilidade, tá, de quem sabe não seria daquela forma que Deus iria dar um herdeiro para Abrão. Pois é, e automaticamente o quarto impasse dessa situação é que na sua cabeça a escrava iria gerar filhos que seria dela. Nunca seria. Nunca seria.
Então, automaticamente, a gente percebe aqui com toda a possibilidade que não adianta a gente querer ajudar Deus ou dar jeitinho para quem sabe é assim que Deus vai fazer, não. O certo numa situação de dúvidas, numa situação de impossibilidades, é a gente consultar ao Senhor e saber o porquê, até porque a gente entende o seguinte: se Deus está prometendo algo que é impossível, o que eu devo fazer? Eu devo acreditar, porque é Ele que está prometendo. A Bíblia diz que Ele é Deus do impossível. Não existe nada impossível para Ele. Isso significa que todas as coisas estão nuas e patentes diante dEle. Ou seja, não existe nada que Deus não possa fazer. Ok? Então, qual é a esperança que eu tenho que ter em relação a isso? Acreditar, confiar em Deus. Pois é, faltou isso em Sara. E agora a gente entra dentro do segundo ponto e a gente vai descobrir que Abraão concorda com o erro dela. Pois é, ele é humano também, né? Mas vamos lá, os dois vacilaram na fé. O autor diz aqui no capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Pois é, Deus arrancou a dúvida do seu coração, ele era um homem de fé. Porém, no capítulo 16, o autor vai nos dizer, a situação muda completamente, porque ele preferiu dar ouvidos à voz de Sara. Pois é, imagina, quando Sara conversou com ele, o autor é clássico, ele diz, persuadiu, de fato. Abraão se sentiu convencido, se sentiu convencido de que aquela era realmente a possibilidade. Quem sabe? Eu acho que essa é a possibilidade mesmo. Bom, se eu não vejo uma outra saída, até porque você é estéril, não gera de jeito nenhum. H está aí. Pois é, ele erra juntamente com ela. Ele aceita a ideia de Sara. Gente, isso aqui é uma lição, pelo amor de Deus. Nem tudo que a gente ouve significa Deus falando. Quer ver um exemplo? Você lembra quando Jó estava lá atormentado pela sua provação, perdeu tudo, caco de telha na mão, envolto num pano, deitado em cinza, quando a sua esposa chega para ele e fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Pelo amor de Deus, olha o que ela está dizendo, pelo amor de Deus, não dá para entender. Você ainda continua adorando um Deus que permitiu você perder tudo. Amaldiçoa ele e morre. O que ele vai dizer para ela? Mulher, você não sabe o que você está dizendo. E detalhe, eu não vou aqui criticar a atitude dela, porque ela está agindo como um ser humano. Ela está agindo como um ser humano. Muitas das vezes tem gente aqui que senta o pau nela, bate sem pena. Não, não é assim. Está batendo nela, Ló não está agredindo ela, só está dizendo a verdade. Você não sabe o que você está dizendo. Até porque, tá? Perceba que Ló perdeu tudo, sim ou não? Mas a mulher que Deus havia lhe dado permaneceu até o final e ele vai gerar filhos com ela, a mesma mulher. Então, ele só está dizendo para ela, mulher, você não sabe o que você está dizendo, fica na sua. Eu aprendi a ter e aprendi, e vou aprender a não ter também. Em outras palavras, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bom, então isso aqui, o que a gente aprende? Ele confiou em Deus, diferente de Abrão. Porque Abrão, embora tenha recebido da parte de Deus a certeza de que o herdeiro da sua casa não seria o seu mordomo, como visto no capítulo 15, agora no 16 ele está indo na onda de Sarai. Pois é, se deixando levar pelo que ela está dizendo. Olha o texto. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Olha que coisa tremenda, né? Isso aqui é espantoso. Abraão, diante da reclamação, diz o autor. O autor está sendo sucinto, né? Ele está sendo bem prático. Mas a bem da verdade, não era bem esse o caminho, mas Abraão resolveu, né? Não, vamos ser sinceros, né? Quando a mulher começa a reclamar muito no ouvido da gente, o que a gente faz? O que a gente pensa? Ah, deixa eu fazer logo, né? Sei lá, para de me perturbar, não é assim? Vai dizer que não. Ah, claro que é assim. Ah, deixa eu fazer logo. Depois, aí que fez, fica, agora a gente vai arcar com as consequências. São pesadas, mas fazer o quê? Foi o caso de Abrão.
né? Segundo as alusivas do autor, foi dar ouvidos à mulher, aceitou ser persuadido por ela, acreditou que quem sabe de repente ela para de reclamar se é essa a solução, aceitou, foi na onda. Moral da história, o que ele cavou para ele depois? O que ela cavou para ela depois? Pois é, precipitação, terceiro ponto. Ok, vamos lá. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema de seu modo. Título da lição: quando a família age por conta própria, Sara está agindo por conta própria. E como se não bastasse, ainda está colocando Abraão na fogueira. E o que é pior, está trazendo o H para dentro da fogueira. E detalhe, quando o rebento vai nascer Ismael, vai crescer mais problema, mais fogueira. Quantas consequências a atitude de Sara gerou para a família. Pois é, então agir precipitadamente é perigoso. Ok? Atenção, galera. Cuidado. Nós somos seres humanos, temos esse probleminha de agir precipitadamente, achando que Deus está falando. Ah, Deus falou. Deus não falou nada. Ah, porque Deus está me revelando. Deus não revelou nada. Deus, eu senti de Deus. Não vem com esse papo de sentir, que esse negócio não dá certo. Não dá certo, pelo amor de Deus. Ok? Ah, que isso. Tem que ser realista. Tá? Então ela achou que podia resolver o problema do jeito dela, abandonou a confiança em Deus. Engraçado. O que o senhor disse para ela quando ela riu? Você está rindo? Ela: não estou rindo não, senhor. Tu está rindo sim. Não tem problema não. Tá? Daqui a um ano a gente volta a conversar. Falou? Pois é, ela riu. Ela duvidou da promessa. E o que eu vejo aqui? Ela não só riu, ela duvidou, ela ainda barganhou com Abraão, colocando H na fogueira, como já disse. Que situação! Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Bom, para a gente fechar aqui, partir logo, ele diz aqui: H engravidou, teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou um conflito familiar. Bom, o sonho de Abraão estava realizado. Um filho, um herdeiro, Ismael. Mas e o conflito familiar? Aí eu te pergunto, que culpa tem Ismael de Sara ter agido como agiu, ou Sarai ter agido como agiu, de ter jogado H na fogueira? Que culpa o garoto tem? Tem culpa de nada, mas estava no meio de uma fogueira. Pois é, como resolver isso? Vamos lá. Uma briga familiar. Ele coloca aqui, né? Abrão e Sarai, uma briga familiar. Veja bem, um conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar. Engraçado, né? Ela que teve a ideia, ela que persuadiu, ela que convenceu, e ainda gera uma briga entre ela e ele depois. Claro! Abraão vai dar atenção para quem? Para a mãe do filho, com certeza. Não é isso? Afinal de contas, ele é pai. Ele tem que dar atenção para o filho. Ele vai dar atenção para o filho. Obviamente, dando atenção para o filho, ele vai dar atenção para quem? Para H, com certeza. Gerou um problema. Meu Deus do céu. Vai satisfazer a vontade de H? Vai, com certeza. Vai dizer que Abraão também não gostou? Ah, que isso. Me enganar. Mas vamos lá. A gente precisa entender uma coisa, né? A gente está tratando aqui de ser humano, tá? Não adianta a gente querer pegar o pé da letra, porque a Bíblia tal assim, ele foi lá, teve lá e não quis mais saber dela não. Aonde está escrito isso? Tá igual o pregador que chama as outras mulheres, ele não amava não. Aonde? Não, porque eu li num livro. Que livro que tu leu? Está escrito aonde isso? Entendeu? Cada uma que a gente escuta. Pelo amor de Deus, gente. Não sei onde esse povo dá com a cabeça aí.
Que tipo de Bíblia esse pessoal está lendo? Que tipo de exegese eles estão fazendo? Que tipo de hermenêutica eles estão arrancando? Eu não sei, sei lá, loucura, tá? Mas deixa eu focar para cá. Família, quando age precipitadamente, gera problema, gera problema. Sara agiu precipitadamente, bagunçou a hegemonia da sua família. Abraão aceitou a ideia dela, bagunçou a hegemonia da sua família. Agar poderia até recusar, mas era escrava, fazia o quê? Entrou dentro do pacote. Pois é, que culpa tem o garoto? Nenhuma. Pois é, tá lá no meio da fogueira, como já disse. Pelo amor de Deus, aí a gente sai e vai pro terceiro tópico, né? Porque senão a gente vai ficar aqui somente no segundo, falando das bobeiras, né, que dona Saraí cometeu. Um sério problema. E detalhe, não estou colocando ela sozinha na culpa não, porque seu Abraão também é culpado, tá? É culpado, ele poderia ter dito não, ele poderia não, vou consultar a Deus, calma aí. Ele falou comigo, ele fez uma promessa, ele ratificou a promessa, tá? Ele disse que não vai ser o meu mordomo, então calma aí, deixa eu perguntar para ele de novo, tu foi lá perguntar? Não foi, então tem culpa no cartório também, não vem com essa não, ok? Vamos lá, terceiro ponto, as consequências de uma decisão precipitada, olha que coisa terrível. Ponto de número 1, o conflito na família de Abrão. 2, a fraqueza de Abrão. E 3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Vamos lá. No primeiro ponto aqui de abordagem, quando ele coloca o conflito na família de Abrão, automaticamente a gente já falou sobre isso, né, com toda a evidência. Vimos o motivo desse conflito, né? Dona Saraí, que teve a ideia de colocar Agar dentro do círculo e da fogueira, seu Abrão aceitou a ideia, automaticamente já vimos até que o conflito histórico acabou atingindo seu Abrão e Dona Sarai também dentro de sua casa. Esse mesmo conflito que fez com que Abrão agora estivesse em conflito com a sua esposa, estava levando o mesmo conflito de Sara com Agar, porque Agar estava exigindo direitos. Isso é complicado. Claro, eu vou dizer para você que Agar está errada, não tem direito? Claro que tem. A culpa é de quem? De seu Abrão que foi lá, o problema é dele. Ninguém mandou ele aceitar a ideia de Saraí. Pois é, e isso que a gente vê aqui, o autor coloca para a gente, a precipitação do casal acabou criando conflitos entre Abrão e Sara. A gente já viu isso, ele volta a dizer aqui, provocando, olha só, provocado pela nova situação situação que se submeteu a Agar. Agar não tinha nada a ver com a história, mas como era escrava, acabou pagando o preço. Pois é, e vai pagar um preço altíssimo, altíssimo. Veja isso. Bom, discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Discórdia, claro. A discórdia estava em quem? Tanto em Sara quanto em Abrão e Agar. É claro, isso é nítido, né? Porque quando Agar vai começar a agir como se fosse já esposa, literalmente, de seu Abrão, a situação fica meio complicada. É claro, ela não teve culpa, mas tem um filho com ele. E qual é a mulher que, tendo um filho com o chefe da casa, com o dono, né? Com o governador da situação, não vai se sentir no direito de querer cobrar alguma coisa? Claro que vai. Ela é boba? Claro que não. Então isso gerou um problema sério. Problema sério, seríssimo. Cuidado. Vamos lá. Bom, desarmonia insustentável, insuportável. Agar sentindo-se privilegiada dentro de casa, pelo amor de Deus. Olha só, visto que estava dando mais atenção, vamos lá, Agar se sente importante dentro de casa. Está tendo a atenção de Abraão, eu já disse isso. Por que está tendo atenção? Gerou um filho dele. Ele está lá paparicando o filho, obviamente vai paparicar também a dona Agar. Com certeza, dona Agar
não é feia, Dona H não é um bujão, Dona H não é um monstro, Dona H é bonita, senão ele não teria aceitado, ok? Com certeza. Então Dona H está tirando o coração de seu Abrão da sua verdadeira preocupação familiar. E é isso aqui que gera um problema sério, pois é. E essa situação provocou ciúmes em Sarai. Ciúme este que automaticamente, diz o autor, a mesma começou a hostilizar Agar. Pois é, olha o que diz aqui. Visto que ele estava dando atenção especiais para com ela por causa do seu filho, provocou ciúmes em Sarai, então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro de casa. Porque, vamos lá, o autor diz aqui que Dona Sarai começou a hostilizar Agar. E eu acredito, a história até mostra isso, Agar não queria deixar isso barato, com certeza. E certamente fazia suas reclamações também a Abrão. E é claro, isso aqui gera então aquela desarmonia insuportável. Pegou? Pois é, isso é muito importante, principalmente para entender essa questão de quando família age precipitadamente, gera problema. Gera problema. Pois é, esse é o título, né? Só para a gente ratificar, massificar aí, tá? Quando a família age por conta própria. Sara agiu por conta própria. Abraão resolveu agir por conta própria de Dona Sarai. E é claro, a situação ficou feia. 2. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir a sua promessa divina para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza da carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter um filho com Agar e confiar em Deus. Eu já falei isso, né? Ele poderia, quando Agar chegou com a ideia de que seria aquela a possibilidade, ele poderia dizer para ela, não, calma aí, que história é essa que tu está arrumando para mim? Não foi isso que Deus falou. E automaticamente, o Deus que falou que ia me dar uma descendência, você ouviu. E você riu. Você não acreditou. Então vamos ao seguinte, vamos esperar. Ele teve hombridade para fazer isso? Não teve. Ok? Então o autor diz aqui que diante da fraqueza carnal, ele optou pela opção que lhe fora dada. Fraqueza carnal. O autor vem um pouco mais profundo, né? Não sei se era fraqueza, não posso dizer que era, mas também automaticamente imagina você. A tua própria mulher chega para você, não gera filho, chega para você e fala assim, olha só, tem aqui, tá, a minha amiga para você gerar um filho com ela. Pô, tu olha para a mulher, tu vê que a mulher é bonita, egípcia, morenona, né? Pô, cabelão, toda... Não vai dizer o quê? Tu não é super-homem não, querido. Entendeu? Vai sim, vai na onda, ok? Hoje, graças a Deus, nós temos um Espírito Santo gritando dentro da gente, tá? Que nos ajuda a vencer esse tipo de dificuldade. Pois é, nos ajuda a entender, buscar a Deus, que era o que Abraão deveria fazer. Senso! Ele esqueceu da promessa, eu já disse isso, ele esqueceu da promessa. Ele esqueceu da ratificação da promessa. Pelo amor de Deus, olha o problema que ele está trazendo para dentro de casa. Ele simplesmente deixou de consultar a Deus. Não vou ficar falando o que eu já falei, não. Vamos lá. Número 3. Opinião equivocada. Opinião equivocada. O que a gente aprende aqui? Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor tem me impedido de gerar, olha só, parecia estar afirmando que Deus havia falhado. Pelo amor de Deus. Deus me impediu de gerar, essa é a única solução, essa é a única forma. O que ela está dizendo para ele? Deus me impediu, Deus me proibiu, Deus me cancelou, Deus me bloqueou, não tem como, eu não vou gerar nada, eu sou estéril, sou velha, avançada em idade, já cessou o costume das mulheres, o que eu vou gerar? Pelo amor de Deus. Isso é profundo. Ela esqueceu de um detalhe, a promessa foi para ela. Ele disse, você vai gerar. Ela esqueceu disso.
Porque Deus disse que ela ia gerar, ela ignorou a voz de Deus e ainda disse que Deus a bloqueou, a impediu. Que abuso, né? Que é isso? Deus me impediu de gerar. Como é que Deus iria impedir se havia dito para ela que ela ia gerar? Me explica isso. E ela riu. Então quem está sendo aqui o bloqueador não é Deus, é ela mesma. Ela está se bloqueando e está colocando a culpa em Deus. Ela está se impossibilitando por causa das dificuldades que ela tem, estéril, velha, não tem mais o costume, não tem como, isso é impossível. Então é ela que está se bloqueando, colocando a impossibilidade diante da situação e automaticamente esqueceu do que Deus lhe dissera. Bom, ela não teve fé, essa é a verdade. Abraão estava até crendo até o capítulo 15. No capítulo 16, o autor diz: para calar a boca da mulher, ele aceitou a proposta. Mas será que foi isso? Porque veja bem, se ele, para calar a boca da mulher, aceitou a proposta, e agora ele está dizendo que olhando para a carnalidade, fraquejou, então, veja bem, tem mais coisa além de simplesmente, eu vou dar ouvidos e vou e pronto, acabou. Tem mais coisas ali. Ele não só ouviu, como ele também já estava olhando para a dona Agar. Duvido que não, afinal de contas ele era em cima delas. Se quisesse usar, usava a hora que quisesse. Ok? Naquele tempo não tinha nada disso, né? Era a permissão de Deus. Mas vamos lá. Bom, o mandamento só vai vir depois com Moisés, né? Está bem distante disso aí. Mas vamos lá. Não vou entrar nesses pormenores, porque senão isso aqui a gente vai acabar tendo aqui umas 3, 4 horas. Mas vamos lá. Bom, uma opinião equivocada. Ela pensou que Deus disse e ainda falou que disse que Deus a impediu. Bom, ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu, que isso, decidir por si mesma quando uma família age por conta própria. Quando a família perde o senso da direção de Deus, quando a família abandona os preceitos de Deus. Eu não estou dizendo aqui o marido, a esposa, estou falando a família. Porque o que eu aprendo aqui é que Dona Sarai e seu Abrão estão agindo por conta própria. Seu Abrão não deveria agir por conta própria. Seu Abrão deveria ter senso e consciência de que aquela não era a melhor solução. Mas ele não teve. Resolveu agir de acordo com o que Dona Sarai pensava. Ela resolveu decidir por si mesma. Quando disse, Deus me proibiu de gerar. Ela estava tomando uma decisão que não era aquela que deveria tomar. Isso é perigoso. Pelo amor de Deus, esqueceu de Deus. Esqueceu de consultar a Deus. Esqueceu de perguntar a Deus. Agiu por conta própria. Bagunçou o coreto. Ok? Pelo amor de Deus. Agar, como meio para o cumprimento, tá? Resolveu colocar Agar como cumprimento para a promessa divina se realizar. Olha só que direito Agar, que direito Sarai tinha de colocar Agar como instrumento para Deus cumprir uma promessa sobre a vida de Abraão. Que direito Sarai tinha? Não tinha nenhum. Tá? Posso sentar aqui, né, uma cajadada em Abraão? Ele também não tinha o direito de aceitar, não. Ok? Nessa história toda aqui, Agar é serva, Agar é escrava, Agar não é livre, Agar não pode opinar, Agar só tem que aceitar. Tudo bem que quando ela viu que a coisa era boa, ela resolveu botar as asinhas de fora. Opa, calma aí. Mas ela não tinha culpa de nada até então. Ok? Muito bem, vamos lá. Bom, ela não era o instrumento para o cumprimento dessa promessa. Bom, fica claro isso. O que isso gerou? Bom, depois que ela passou a hostilizar, né? Dona Sarai passou a hostilizar e a brigar automaticamente por conta disso, o que ela vai fazer?
ela vai exigir com toda a propriedade, depois que o garoto nasce, o cumprimento da promessa se cumpre, tá? Ela na sua velhice vai gerar sorriso, vai andar com sorriso pela rua, as pessoas, as outras mulheres vão rir, não acredito, vão me dar a cabeça. Pois é, ela vai automaticamente ver o seu rebento crescer, a promessa crescer, tá? Abraão com 100 anos, ela com 90 anos, Isaac nos braços. O que vai acontecer? Os garotos vão começar a crescer, só que Ismael é mais velho. Ismael, sendo mais velho, pela lógica, ele é o primogênito. Mas ele não é o primogênito dela, ele é o primogênito de Agar, mas também é primogênito de Abraão, ok? Só que Sara vai começar a exigir, porque a promessa é sobre ela. Olha só, agiu toda errada, fez tudo errado e ainda quer ter direito de agir. Pois é, e aí, o que vai acontecer? Bom, essa desavença familiar, tudo por conta de agir por conta própria, gerou toda essa confusão, ao ponto de dona Saraí, ou Sara agora, exigir que Abraão mandasse Agar embora. Pois é, manda ela embora, manda o rebento embora, e aí... Bom, fechando então aqui, é preciso a gente, antes da gente chegar à conclusão da lição, é preciso a gente entender algo, tá? Prestar atenção no que Deus está falando, para que a gente não venha agir por conta própria e colocar tudo a perder. Então é preciso prestar muita atenção, tá, no que Deus está falando. Essa lição, com certeza, é uma lição de advertência para a gente. É uma lição que chama a atenção, principalmente para esses pontos aqui abordados com toda a propriedade, de que se Deus me prometeu, e se Deus me prometeu, Deus vai cumprir. Tá? A gente viu isso no tópico de número 1, a promessa de Deus, o encontro de Deus, tá, com Abraão, a ratificação de Abraão diante da situação que estava passando, Deus lhe prometendo com toda a propriedade um rebento, dizendo que o seu mordomo não seria o herdeiro, ok? Diante da situação do 12, a gente vai ver Sara antecipando ali o processo, tomando decisões que não eram para tomar, agindo por conta própria e ainda querendo colocar a culpa em Deus, dizendo que Deus a impediu, se Deus havia feito uma promessa para ela, está sendo ingrata, esqueceu de Deus. E finalmente a gente chega aqui no 3 e a gente fala sobre os conflitos dessa família, sobre a fraqueza de Abraão, tá? E, é claro, com toda a propriedade, para fechar o pacote aqui, tá? Onde Isaac nasce, já disse, repito, os conflitos aumentam e Agar vai ter que se evadir de casa, vai ter que ser mandada embora, juntamente com o seu rebento. Nesse momento de dor com toda a propriedade, Agar pensa que vai morrer e o seu filho também vai morrer. Mas Deus foi misericordioso com ela, tá? Enviou o seu anjo, deu o alívio para ela e, é claro, fez para ela uma promessa dizendo que o seu filho também teria uma grande descendência. E, é claro, 12 tribos também saíram desse garoto. Pois é, com toda a propriedade, a promessa de Deus, né? As bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, também acabou chegando sobre a vida de Ismael, que não teve culpa de nada, tá? Ismael não teve culpa de nada. O que eu vejo aqui, eu vejo a misericórdia de Deus, mesmo diante das nossas atitudes, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das coisas que não deveríamos fazer, mas a gente acaba fazendo, porque isso aqui só Jesus na causa. Pois é, mesmo assim o Senhor, Ele reconhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades e nos ajuda. Espero que essa lição ela ajude aí os nossos amigos que nos acompanham aqui, nossos professores. Deixo aqui meu abraço à equipe da IBD Adelphi, ao pastor presidente, aos professores, aos amigos que nos acompanham aqui. Não esqueça, o seu like é muito importante, fortalece o canal. Pega esse dedo, deixa um like, se inscreva, venha fazer parte aqui do canal. Vai ser uma bênção ter você conosco. Até a próxima.